Mais uma vez, bom dia, feliz sábado, irmãos. Amém. Louvado seja Deus pela presença de cada um dos irmãos aqui. Mais uma vez, obrigado por aceitar o convite de estarmos aqui nessa manhã de sábado para estudarmos a palavra de Deus. Já anunciamos, a temática que seria apresentada aqui, seria a temática sobre a volta de Jesus, mas também seria associado a um outro tema. E a temática que nós fizemos questão de ilustrar, de trabalharmos de forma com muito carinho, as maquetes aqui, para glorificarmos o nome de Deus e ajudar de alguma forma a igreja a compreender na nossa aprendizagem. Nós vamos tratar aqui essa nossa mensagem em dois momentos. E para você entender como vai ser concluída essa mensagem, aí você está convidado a estarmos aqui na semana que vem no programa dos 10 dias de oração, que por si só será uma bênção. Nós vamos concluir com a mensagem que será iniciada aqui. Irmãos, essa é a doutrina do santuário, é a doutrina, como o irmão já falou aqui, a doutrina peculiar dessa igreja. A igreja adventista do sétimo dia foi levantada por Deus em um movimento profético para uma finalidade especial. E no decorrer do estudo aqui e da igreja em si, foi sistematizando, entendendo de fato o que significa a doutrina do santuário bíblica. E então a gente pode dizer, não com orgulho, que sabemos mais que as outras, mas temos compreendido de forma cristalina como Deus apresenta. Não é motivo de orgulho, mas é motivo de responsabilidade entendermos e também transmitirmos a mensagem que nos foi confiada. Nesse cerimonialismo, mas nós podemos pensar assim. E o irmão fez a pergunta ali, o que significa isso para a nossa vida hoje? Eu fiquei com vontade de levantar a mão e responder, mas eu ia estar antecipando aqui a resposta na mensagem. Mas nós podemos pensar, quando Hebreus e Apocalipse fala a respeito dos elementos que nos remete ao santuário, está exatamente dizendo o que Cristo está fazendo por nós lá no santuário celestial. Porque quando nós olhamos para os evangelhos, a gente vê de forma muito clara, de forma muito abençoada, o que Cristo fez. Mas quando a gente olha para o livro de Hebreus e Apocalipse e entende a doutrina do santuário, então a gente percebe, a gente associa o que Cristo fez através dos evangelhos, mas através da doutrina do santuário, nós aprendemos e entendemos o que Cristo está fazendo hoje. Isso é motivo de bênção. Mas alguém pode levantar e dizer assim, irmãos, isso não é doutrina de judeus? Não são elementos judaicos? E os adventistas insistem em introduzir elementos judaicos ao cristianismo? Por exemplo, eles imaginam a questão do sábado. Isso não é coisa de judeus? Sendo que a Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem. Mas o irmão está tentando introduzir elementos judaicos no cristianismo. Aí eu vou pedir licença para perguntar, quem é, irmãos? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que o altar de sacrifício representa exatamente nesse contexto? Aquilo que um dia Cristo veio fazer por nós. Quando ele sobe ao Monte Calvário, sendo representado pelo cordeirinho que era sacrificado ali, naquele altar de sacrifício. Então, se eu disser que a doutrina do santuário é coisa para judeu, eu vou estar dizendo que Jesus era coisa para judeu. Isso não é verdade. Irmãos, em nome de quem nós somos batizados? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a purificação e a representatividade do batismo é coisa de judeu? É coisa para nós, cristãos. Irmãos, se eu perguntar, quem é o pão vivo que desceu do céu? O pão vivo que desceu do céu é Cristo. Quem foi que estabeleceu a igreja? Representado aqui por 12 pães, as 12 tribos de Israel. Quem estabeleceu a igreja foi Cristo. Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Mas se eu perguntar, quem é a luz do mundo, irmãos? Jesus é a luz do mundo.
É aquilo que diz, se você andar na luz dele, você não andará em trevas. Isso é coisa de judeus? Irmãos, em nome de quem nós oramos? Em nome de Jesus. E o altar de incenso simboliza exatamente isso. As orações dos santos sendo elevadas aos céus, alcançando o trono de Deus, representado através da Arca da Aliança. Era a glória de quem se manifestava atrás dos querubins, o Shekinah? A glória de Cristo. Então, se eu disser que o santuário é coisa para judeu, então eu vou estar dizendo que Jesus é coisa para judeu. E isso não é verdade. Mas, irmãos, quem sabe eu esteja falando para alguém aqui que esteja sofrendo por alguma circunstância dessa vida. Para alguém que vai falar assim, olha, as informações para mim hoje não têm relevância. Porque não resolve a prática ou a solução do meu problema. Pode ser que isso seja verdade. Mas eu queria dizer, em nome de Jesus, que os problemas que cada um de nós enfrenta, a volta de Jesus é a solução de cada um dos problemas dos filhos de Deus. Então, se você e eu somos filhos de Deus, então a temática da volta de Jesus trará a resposta para todas as nossas perguntas, todos os nossos questionamentos. Eu queria também que os irmãos considerássemos aqui a motivação. Qual é a nossa motivação para pensarmos, estudarmos, enfatizarmos a volta de Jesus? Será que nós temos aqui pensado aqui, almejado a volta de Jesus por causa das ruas de ouro? Será que sofremos tanto nessa vida que almejamos, por causa disso, almejamos tanto a volta de Jesus? Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito nisso. Se a motivação para eu considerar a volta de Jesus como uma realidade, então a nossa motivação ela vai estar equivocada. Até alguém disse assim, se nosso desejo de ver Jesus voltar é o medo do inferno, eu posso dizer que ninguém vai para o céu por causa do medo do inferno. A nossa motivação ela deve ser não o medo em si, mas o desejo de estarmos lá por conta da presença de Jesus. Com esse pensamento inicial, então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías. Livro de Isaías, capítulo 1. Hoje nós vamos abrir a Bíblia um pouco mais em relação às mensagens anteriores, né? Então vamos deixar nossa Bíblia aí com os dedos afiados para que nós abramos a Bíblia de forma mais intensa nessa manhã. Feche seus olhos. Vamos. Isaías capítulo 1. Deixe sua Bíblia aberta aí. Vamos orar mais uma vez. Querido eterno Deus, obrigado ao Pai pela oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de estarmos aqui nessa casa de oração, te adorar em espírito e em verdade. Já expressamos nossos louvores ao Deus através das músicas, agora queremos nos calar para que o Senhor continue a ministrar em nossos corações. Falai, ó Deus, de forma que possamos compreender a Tua voz, compreender o Teu querer para as nossas vidas. Que possamos sair daqui, Senhor, convertidos pelo poder do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Isaías capítulo 1, versículo 18. Um versinho muito conhecido dentre nós, mas que a gente pode tirar lições aqui importantes para o dia de hoje. Diz assim na minha versão: Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão como a branca neve. Amém, irmãos? Esse verso, como eu disse, é muito conhecido, muito memorizado entre nós. E ele traz uma mensagem pastoral.
baseada na promessa de que, ainda que os nossos pecados sejam tão vermelhos, tão sujos como a escarlata, eles se tornarão brancos à semelhança da neve. É uma mensagem pastoral, é uma mensagem baseada na palavra. Mas o início do verso nos diz: vinde, raciocinemos. Em outras versões, diz: arrazoemos. É Deus nos chamando para dialogar. Vem, eu sou santo e você é pecador, mas através da pessoa de Cristo, que é representada pelo Espírito Santo nessa terra. Vamos conversar com Deus, questionar a Deus, ouvir e também falar. Além de tudo, nessa manhã, é um convite do Senhor a razoarmos com Ele, raciocinarmos com Ele. E aí eu gosto muito de fazer perguntas, né? Os irmãos já sabem. Fazer perguntas é sempre interessante para a nossa compreensão. E aí, imagine uma situação em que você, vamos supor, deseja uma mercadoria e você, então, pergunta o preço da mercadoria e a mercadoria é muito cara. Mas você quer tanto aquela mercadoria que você está disposto a pagar o preço. Então você vai lá, faz as suas economias, faz o seu esforço, paga pela mercadoria. Só que o interessante é que você vai lá, paga, mas você não leva, você deixa lá. Essa, muitas vezes, é a impressão que eu tenho, ou tinha, antes de ter contato com esse conteúdo, que o ministério sacrificial de Cristo nessa terra, por que, eu me perguntava, por que, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou na manhã de domingo, ele se apresentou ao Pai, foi aceito o sacrifício, por que então? Eu me pergunto. Porque, naquele momento, o sacrifício de Cristo, o grande conflito, então, não foi terminado. Vocês já pararam para pensar nessa pergunta? Porque, olha, o preço para resgatar a raça humana era a morte sacrificial de alguém perfeito, não era assim? Jesus se disponibilizou, ele não foi obrigado a isso. Ele se dispôs a vir pagar o preço do resgate da raça humana. Ele se ofereceu. Ele veio então, e veio, viveu vida perfeita, e a mensagem está totalmente apresentada. Ele veio, ele cumpriu o sacerdócio perfeito, o sacrifício perfeito, sem pecado, sem mancha. Mas aí, ele morre, ele ressuscita, ele apresenta-se ao Pai, é aceito, e no meu ponto de vista limitado, humano, era para nesse momento encerrar-se o grande conflito. Qual era o preço? A morte de um justo. Pronto, está pago. Mas a grande impressão que eu sempre levei foi essa. É como se Jesus comprou, pagou, mas não levou. E essa pergunta ela ficou martelando na minha cabeça durante algum tempo. Mas aí, estudando a respeito do ritual do santuário, as fases que se passa por esse ministério, tem me ajudado a entender o porquê dessa grande questão. A gente pode perceber, não sei quantos conseguiram notar, que a coloração dos móveis elas são diferentes dos demais. Os últimos foram feitos lá por Moisés com material revestimento de bronze e os demais de revestimento de ouro. Aqui, a verdade, é uma réplica. É papelão e cola. Mas o entendimento é aquilo que está estabelecido aonde? Lá no santuário celestial. Muitos irmãos, vão morrer e não vão conseguir aceitar essa doutrina. Mas aí é com essa pessoa e Deus. E aí quando a gente vê a réplica, é porque a origem existe um original. Aqui na verdade é a réplica da réplica. Porque aqui Moisés estabeleceu lá no deserto, era a réplica do santuário celestial. E aqui nada mais é do que a réplica da réplica. Mas o entendimento é o original estabelecido por Cristo. Então eu ficava martelando na minha cabeça. Porque o Senhor comprou, pagou o preço, mas não levou. O ritual do santuário, as fases que esse ministério tem, me ajuda a entender essa questão.
Mas associada a isso, tem uma outra pergunta que também não me deixa dormir sem pensar um pouco nela, que é: por que Jesus ainda não voltou até hoje? Porque venhamos e convenhamos, quando ele diz assim, eis que venho sem demora, há quase 2000 anos, é um pouquinho demorado, é ou não é? E tem quase 2000 anos que ele diz, eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Então eu ficava me perguntando, Senhor, por que o Senhor ainda não voltou? Eu creio muito no trabalhar do Espírito Santo nessa igreja. Por quê? Refletindo sobre isso, o irmão Winston, não é isso? O irmão Winston trabalhou essa questão no domingo passado. E por isso que eu digo, irmãos, venha para os cultos e que a gente é abençoado, nem que seja uma gotinha do azeite do Espírito Santo. O irmão Winston, no domingo passado, e no domingo, na mensagem de domingo à noite, ele trabalhou um pouquinho dessa questão. E ele sugeriu que Jesus ainda não voltou por causa da humildade que nós ainda não temos para aceitarmos os conselhos de Jesus, que é a verdadeira testemunha fiel. Não foi isso? Então, na opinião do irmão, uma sugestão, o porquê de Jesus ainda não voltou, ele usou ali o Sermão do Monte, Mateus 5, e também Apocalipse 3, para dizer que, olha, se nós fôssemos humildes o suficiente para aceitarmos os conselhos de Jesus, ele diz, eu quero que de mim você adquira ouro. E a gente vê os textos, que ouro é esse? É a fé inabalável. Se você fosse humilde o suficiente para adquirir de mim as vestes brancas, se você fosse humilde o suficiente para que a justiça de Cristo, que só Ele pode dar, não é aquela ideia de que eu sou sujo, pecador, e colocar uma roupa limpa sobre mim. Não, existe a necessidade da purificação, que no decorrer de toda a mensagem nós vamos ver elementos que estão associados com a purificação. Cristo quer que você e eu nos purifiquemos, e então puros, porque a gente veste uma roupa limpa estando nós ainda sujos, a gente toma banho, passa sabão, e então a gente coloca uma roupa limpa. Então, passando pela purificação, revestir as coisas de Deus, então ele pode, quando ele falou, por exemplo, ele não deu tanta ênfase, mas a respeito da mensagem do colírio. Necessitamos do colírio da unção do Espírito Santo para conseguir enxergar além do carnal, mas conseguir enxergar espiritual. Até porque Paulo vai nos dizer que as coisas espirituais se discernem o quê? Espiritualmente. Então nós precisamos encarecidamente desse colírio que Jesus disse que só adquiriríamos se buscássemos dele. Então essa foi a explanação do irmão. Mas o fato é que a problemática da tardança incomoda. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus 25. Mateus 25, versículo 5. É só o versículo 5. Porque essa questão da tardança tem motivado a gente a estudar, pesquisar, confrontar, arrazoar com Deus. Não é isso que ele nos chama no versículo inicial? Qual é a sua dúvida? Ó Senhor, minha dúvida é porque o Senhor dá a impressão de que o Senhor comprou e não pagou. Então vamos conversar, vamos arrazoar. Ah, Senhor, a minha dúvida é por que o Senhor está demorando tanto? Vamos arrazoar, vamos conversar. Mateus 25, versículo 5 diz o que aí? Tardando o esposo, é isso? Tardando o esposo, tosquenejaram todas, cochilaram todas. E essa bem parece ser a realidade de muitos de nós.
cochilando, mas o fato é que nós não podemos negar, é que a Bíblia diz aí que tardando o esposo, estava previsto, de certa forma, uma tardança. É bem verdade que a Bíblia também nos diz, ou a inspiração também nos diz, que para Deus, o propósito de Deus, não existe tardança nem adiantamento. Mas a impressão humana é que nós temos que essa tardança, que a gente vai para esse verso, aí está escrito muito claro, tardando o esposo, cochilaram todas. Com frequência na minha jornada cristã, nessa longa estrada da vida, com pessoas que eu tenho contato e eu sei que tem algum conhecimento da Bíblia, algum ponto ali cristão, eu pergunto assim, em sua opinião, olha só, em sua opinião, é mais ou menos aquilo que falei no início, em sua opinião, por que Jesus ainda não voltou? Percebe que é uma pergunta feita para alguém que tem um contexto cristão, que tem contato com as Escrituras. E é uma pergunta honesta. Não é uma pergunta para saber se essa pessoa está certa ou errada. É uma pergunta para eu captar a opinião em relação a esse assunto. E na mensagem do irmão, eu consegui ver a opinião dele, a questão da humildade. Mas eu consegui catalogar pelo menos 3 respostas. 3 respostas para essa mesma pergunta. Em sua opinião, mais uma vez, não é para saber se você está certo ou errado. Por que Jesus ainda não voltou? Eu consegui catalogar pelo menos 3 mais comuns. E a primeira delas é assim. Não, Jesus ainda não voltou porque o evangelho do reino, o evangelho precisa ser pregado a todo mundo ainda. Enquanto existir uma pessoa que ainda não ouviu falar de Jesus, então Jesus não pode voltar. Se ele voltar antes, então, sem essa pessoa ter esse conhecimento, a pessoa vai dizer, olha, eu não sabia. Então aquela pessoa vai poder ser justificada ou desculpada. Aí eu entendo que essa pessoa está colocando aí de memória Mateus 24:14. Quando o próprio Cristo diz assim, este evangelho do reino será pregado e testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, quando eu ouço a pessoa dizer, não, Jesus ainda não voltou, por quê? O evangelho precisa ser pregado. Então, essa pessoa está fazendo menção, ela está baseando-se em Mateus 24:14. Mas abra sua Bíblia aí em Colossenses 1:23. Vamos ver que texto revelador em relação a esse contexto. Colossenses, capítulo 1, versículo 23. Que texto revelador em relação a isso. Colossenses 1:23 é o verso. Todos acharam? A minha versão diz, na verdade, permanecerdes firmes na fé, não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a todas criatura que há debaixo do céu. Percebe aí? Nos tempos de Paulo, ele já declarava, inspirado pelo Espírito Santo, que o evangelho já havia sido pregado a toda criatura debaixo do céu. Opa! Se Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo que o evangelho já foi pregado na sua época a toda criatura debaixo do céu, então o texto de Mateus 24 está um pouco equivocado, não no sentido de quem diz, mas do ponto de vista de quem entende. Entenda isso. Porque a Bíblia não contém esse tipo de erro. E em Romanos, ele também diz por 2 vezes a mesma coisa, que o evangelho havia sido pregado a todo mundo. Mas alguém pode dizer, mas o evangelho foi pregado a todo mundo? Conhecido da época. Ainda faltava, quem sabe, as Américas. As pessoas que viviam nas Américas. Ou quem sabe. Mas, eu pergunto, para alguém que nasce hoje e morre sem ter ouvido falar de Jesus,
da forma clara, mas essa pessoa também vai ter um plano de salvação para essa pessoa. Vai ou não vai? Então, se o evangelho foi pregado no tempo de Paulo, como ele afirmou aqui, Deus também não teria um plano diferenciado para essas pessoas que porventura não ouviram falar de Jesus, fora do continente europeu ali, asiático? Com certeza, mas a gente avança. Porque tem outro grupo de pessoas que diz assim: Jesus ainda não voltou, porque não chegou ainda o tempo exato do calendário de Deus. O que vocês acham dessa resposta? Boa? Boa também. Quando as pessoas fazem essa declaração, no calendário de Deus, quando chegar o dia, é que nem o dia da morte. Não adianta correr, não adianta se espernear, é aquele dia. Então eu entendo que essa pessoa está fazendo referência a Gálatas 4:4, quando ele diz: vindo a plenitude dos tempos, não é isso que está lá? Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir aqueles que estavam debaixo da lei. Então, esse texto de Gálatas, Paulo nos declara que no momento exato, na plenitude do tempo, Deus achou por bem enviar Jesus para vir cumprir o seu ministério. Então, quando chegar uma nova plenitude dos tempos, da mesma forma, Deus vai enviar Jesus para concluir a obra que ele começou lá na cruz do Calvário. Então é razoável essa resposta. E aí, irmãos, eu achei um outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos. Atos capítulo 17. Atos capítulo 17. Acho que esse vai ser o penúltimo texto que nós vamos... Em geral, eu abro um texto só e nós discorremos, não é? Fica mais fluida a mensagem. Porém, a intenção aqui não é impactar o seu coração, mas é convencer, permitir que o Espírito Santo converta. Atos capítulo 17. Atos 17, verso 31. Aí nos diz: porquanto tem determinado um dia em que há de julgar o mundo por meio do homem designado. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então esse texto está dizendo a respeito de Jesus, porque Jesus foi ressuscitado nesse contexto. Então diz que Deus tem determinado um dia em que há de julgar. Então a resposta, como eu disse, não está errada. E a gente pode considerar que Deus tem um dia determinado em que há de julgar o mundo com justiça. Mas tem uma outra resposta, que essa nós vamos discorrer um pouco mais, que é uma resposta que eu acho até hilária, não é? Hilária. E as pessoas dizem assim, olha, na minha opinião, Jesus ainda não voltou. Por quê? Porque existem certas coisas que a Bíblia diz que aconteceria e ainda não aconteceu. Essa é uma resposta também considerável, é ou não é? Mas onde é que está a graça aí? Tá, tudo bem. Você está afirmando que tem coisas que a Bíblia diz que aconteceria e que ainda não aconteceu. Então, se não aconteceu, então Jesus não pode voltar. E eu pergunto assim, tá, vamos lá. Vamos raciocinar. Que coisas são essas? Que precisa acontecer antes que Jesus volte? Aí a graça lastimável é essa. As pessoas não conseguem associar. Não conseguem dizer. Não tem resposta. Diz assim, não, isso não aconteceu, por isso Jesus ainda não voltou. Quando isso acontecer, Jesus pode voltar. E aí eu consigo pensar, mesmo as pessoas não dizendo exatamente o que aconteceria, o que tem para acontecer, eu consigo pensar em Apocalipse 13, por exemplo. Apocalipse 13 tem algumas coisas ali que ainda não aconteceram e que precisa acontecer para que então Jesus venha. Por exemplo, Apocalipse 13, 3 nos diz que há uma ferida mortal curada. Essa ferida ainda não foi curada. E a gente precisaria estudar o contexto de Apocalipse 13. O que é essa ferida de morte? A restauração dessa cabeça.
Mas isso de fato ainda não aconteceu. Por exemplo, um outro exemplo. Quando a Bíblia diz que não poderemos comprar nem vender sem que tenhamos a marca da besta. Isso já aconteceu? Não, não que eu saiba. Mas a Bíblia garante que vai chegar um momento em que as pessoas não vão comprar, nem vender, sem que tenha a marca da besta. Se isso ainda não aconteceu e a Bíblia diz, está profetizado que isso vai acontecer, então, antes de Jesus voltar, literalmente, nas nuvens dos céus, acompanhado de seus anjos, então é necessário que o que está profetizado se cumpra. Essa é basicamente a linha de raciocínio. Aí é onde nós vamos entrar no ponto magnífico que é o título desse. Então, eu vou convidar os irmãos aí a abrir a Bíblia no Atos capítulo 3. Atos capítulo 3. E esse foi o texto que motivou, certamente, o nascer dessa série ou dessas considerações. E eu quero arrazoar com os irmãos, aqui juntamente com Deus, para que o poder do Espírito Santo continue a ser derramado sobre nós. Atos 3, vamos considerar aí a partir do verso 19. 19, 20 e 21. Todos acharam? Esse é o texto base para estarmos discutindo aqui hoje e também nos próximos sábados. Verso 19 diz: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que venha assim o tempo do refrigério, da presença do Senhor, e envie ele, Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. Verso 21, o qual convém que o céu convém até o tempo da restauração de tudo. O que vocês irmãos dizem? É um texto impactante ou não é? Primeiro começa dizendo, olha, convertei-vos e arrependei-vos. Em outras palavras, o que o irmão Pedro está dizendo? Reavivamento e reforma. Reforma e reavivamento. Um não pode existir sem o outro, assim como o avião não pode voar com a asa só. Quando a gente pergunta o que é mais relevante? É o reavivamento ou é a reforma? Seria a mesma coisa que eu perguntar para um piloto, você vai querer voar só com a asa da direita ou só com a asa da esquerda? Mas além do que é dito aqui no verso 19, do arrependimento e da conversão, eu quero enfatizar o verso 21, que diz aí, convém que o céu contenha ou retenha Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu fui pesquisar esse verso em várias versões de Bíblia, e todos eles tinham o termo ali até, dizendo até determinada coisa, Jesus vai estar retido no céu até a restauração de todas as coisas. E eu ficava me perguntando, Senhor, a restauração de todo o quê? Para que então o céu deixe de reter Jesus e ele venha nos buscar. Só para os irmãos terem uma ideia, não sei quais são as versões que os irmãos têm aí, eu li aqui na versão Revista Fiel, mas na versão contemporânea diz assim, convém que no céu, ele permaneça até a restauração de todas as coisas. Na revista atualizada diz, que é a mais comum, diz assim, a qual é necessário que o céu receba, é necessário que o céu receba Jesus até todas as coisas serem restauradas. Na linguagem de hoje, diz assim, Jesus precisa ficar no céu até chegar o tempo em que todas as coisas serão restauradas por Deus. É impressionante saber que tem alguma coisa que está retendo Jesus diante daquele meu questionamento, né? Por que Jesus ainda não voltou? Porque dá a impressão que Jesus pagou e não levou. Então Jesus arrazoando conosco, ele nos traz através da palavra, você crê nisso?
Você crê que Deus se comunica com o ser humano através da palavra inspirada? Apesar de ser papel e tinta, Deus fala conosco através da Escritura. Ele nos diz que convém que o céu retenha ou receba, ou que ele permaneça no céu até que todas as coisas sejam restauradas. Aqui eu posso dar uma pausa pastoral, mesmo não sendo pastor. Deus não quer restaurar uma coisa na sua vida. Deus não quer restaurar só o seu casamento. Deus não quer restaurar a sua relação pai e filho, que porventura possa estar abalada, trincada. Deus não quer restaurar apenas a sua saúde física. Ele quer restaurar todas as coisas. Todas as coisas. Quando a gente crê nisso, a gente é confortado por aquele que faz a declaração. Mas quando a gente segue, teologicamente falando aqui, nesse contexto, a gente percebe, a pergunta natural que se faz é: Senhor, que todas as coisas são essas que precisam ser restauradas para que então o Senhor venha e cumpra a tua promessa de voltar e nos resgatar? E aí, irmãos, eu pude perceber, quando está escrito todas as coisas, tem a ver com aquilo que o santuário apresenta. Tem a ver com aquilo. E eu gosto quando os irmãos fringem a testa assim, porque é um sinal de que vocês estão prestando atenção e estão interessados na resposta. Pode ser que essa resposta não venha hoje e não venha de mim. Possa ser que a resposta venha de Deus. E essa será a melhor resposta. Amém por isso? Alguns dizem assim: não, todas as coisas aí que a Bíblia está dizendo, quando Jesus vier, ele vai restaurar todas as coisas. Porque pelo poder dele, ele diz assim: eis que faço nova todas as coisas. Olhe, a restauração de todas as coisas. Quando ele vier, ele vai restaurar. Mas eu não me contento com essa resposta. Porque a Bíblia diz que até a Bíblia diz que o céu vai reter Jesus até que todas as coisas sejam restauradas. Não é que ele vai vir e então restaurar. Ele vai vir depois que tiver restaurado. Vocês concordam comigo? Então, a Bíblia nos faz esse questionamento, nos induz a fazer esse questionamento. Agora eu quero que você desconfie de uma declaração, ainda que bíblica, de um texto só. Você pode ter ouvido aí alguém dizer: não se constrói uma doutrina com base em um texto só, uma história. Então desconfie de uma história de um texto só. Por isso eu quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia em Mateus, capítulo 17. E a gente vai ver aqui uma associação de um outro autor inspirado, Mateus 17. Mateus 17, versículo 10 e 11. Todos acharam? Assim diz na minha versão, ou na versão que eu tenho aqui. Verso 10. E os seus discípulos o interrogaram. Os discípulos de Cristo o interrogaram. Arrazoaram com ele. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, dizendo assim: Senhor, por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará o quê? Restaurará todas as coisas. Os discípulos faziam perguntas para Jesus, assim como nós hoje estamos fazendo perguntas para Cristo. Estão sendo incentivados a fazer perguntas. Então os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, o Senhor é o Messias? O Senhor é ungido, o prometido? Mas os escribas estão dizendo: por que é mister que Elias venha primeiro? Então Jesus diz: olha, Elias virá e restaurará todas as coisas. Porque os escribas, pessoas que estudavam, estudiosos dos escritos lá do Velho Testamento, eles entendiam aquela mensagem lá de Malaquias, que diz assim:
Malaquias 4:5 diz: Eis que vos enviarei o profeta Elias. Não é isso? Está escrito assim? Eis que vos enviarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e os filhos aos pais. A passagem basicamente diz assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que os escribas, os fariseus da época pensavam? Olha, Jesus não pode ser o Messias, por quê? Porque Elias ainda não veio. Se Jesus fosse quem ele disse de fato ser, o Messias ungido, antes teria de vir o quê? Elias. Lembre, irmãos, que Elias não morreu. Elias foi levado vivo para o céu. Lembra dessa história? O redemoinho de fogo levou Elias vivo para o céu. Então, os judeus pensaram assim: olha, Elias foi vivo para o céu. Antes do Messias vir, Elias vai descer do céu, literalmente. Então Elias não apareceu ainda, não desceu do céu. Então, esse Jesus não pode ser o Messias, porque Elias ainda não veio. Mas na sequência dessa leitura, o Elias prometido era João Batista. E aí eles não entenderam a profecia, interpretaram mal os escritos e perderam a bênção de se entregar ao único que poderia o salvar. Então, quando o Evangelho de João diz que veio para os seus, mas os seus não o receberam, por quê? Porque estavam com expectativa em um outro profeta, estava na expectativa de profeta Elias, perderam a vez, perderam a bênção ali. E por suas ações, suas escolhas, rejeitado. Quero abrir aqui, tem um parênteses, para lembrar que se porventura estivermos com expectativa em um evento, poderemos perder o evento principal. Irmãos, vou ser mais claro. É possível que estejamos com foco em um tal decreto, quando na verdade nós deveríamos estar nos preparando para o quê? Para o derramamento do Espírito Santo. Muitos de nossos irmãos têm colocado uma ênfase, um foco na profecia de que quando o decreto dominical sair, então eu me preparo, porque aí eu sei que vai se desencadear uma série de eventos. Então Jesus vai me batizar com o Espírito Santo e vou ser contemplado. Mas nós poderíamos estar com o foco no decreto, quando nosso foco hoje deve ser no batismo diário do Espírito Santo. Porque esse é o evento que antecede. Porque o diabo não é bobo. Se o diabo perceber que ele manda um decreto, uma porção de cristãos vão se inflamar, porque está vendo o decreto, não é isso? Então ele não vai ter esse desejo de impulsionar o decreto. Porque ele sabe que se impulsionar o decreto, os irmãos se preparam. Então deixa os irmãos dormir, mas é o contrário. Deus inflamando o coração dos filhos de Deus hoje, avançando em um alto clamor, o diabo vai falar: opa, eu não posso deixar esse povo avançar, porque senão meu reino vai estar destruído. Manda o decreto para tentar frear. Percebe? Então, a semelhança dos judeus, se a gente entender a sequência das coisas de forma equivocada, a gente se embanana todo, no preparo e no cumprimento. Então, desconfie de uma teologia de um texto só. E nós vimos aqui dois textos, Atos e o texto de Mateus, dito por Cristo, que é necessário que todas as coisas sejam restauradas para que então ele envie o Cristo prometido. Mas, irmãos, pensar em uma restauração de todas as coisas pode ser duas formas, eu diria. Eu vou até recapitular aqui. Pensar em uma restauração de todas as coisas, posso encarar de duas formas. Deprimida, de forma deprimente. Se eu pensar, meu Deus, o tanto de coisa que ainda tem nesse mundo para ser restaurada. Então, meus filhos vão morrer, meus netos vão morrer, meus tataranetos vão morrer e Jesus ainda não vai ter volta. Por quê? Pelo tanto de coisa que ainda existe para ser restaurada. Pode ser deprimente se eu pensar assim.
se eu entrar nessa linha. Mas pode ser empolgante se eu entender que a restauração de todas as coisas são todas as coisas específicas. Aí faz sentido. Aí dá ânimo, porque são todas as coisas específicas que passa por isso aqui. Então a confecção das maquetes não foi sem propósito. Então todas as coisas precisam ser restauradas à luz da doutrina do santuário, para que então o céu deixe de reter a Jesus e envie ele ao mundo. Amém por isso? Amém, irmãos. Glória a Deus. Como o santuário foi danificado? Como é que o santuário, ao longo do tempo, foi danificado, foi quebrantado ao longo do tempo? E como se dará, ou como se deu a restauração de todas as coisas? Isso aí a gente vai ver semana que vem. Se você quer saber como o santuário foi danificado, foi profanado, como é que Deus, ao longo do tempo, foi restaurando cada item, cada móvel, cada simbolismo. Então a gente vai ver isso semana que vem, detalhado, no contexto histórico, inclusive. Então eu convido você a fazer parte desse momento de conclusão, de aprendizagem. Para hoje, eu quero me aproveitar mais uma vez da disposição aqui. Primeiro, Moisés não saiu colocando móveis aleatórios lá no santuário, conforme o seu bel prazer. Deus disse, olha, primeiro vem um móvel, depois o outro, e a disposição não foi como a gente faz em casa. Ah, hoje eu quero o sofá nessa parede, amanhã eu quero o sofá nessa outra parede. Não. Deus deu uma instrução de como os móveis estariam posicionados com um propósito muito especial. Se os irmãos perceberem aqui, a disposição dos móveis aqui do santuário forma o quê? Uma cruz. Percebe aí? Quando a gente olha a planta baixa, né, vista de cima, a gente percebe uma cruz. Isso aqui significa a cruz antes da cruz. Mas a gente deve ver a trajetória. Qual foi a trajetória? Eu quero começar pelo pecador. Qual era a trajetória do pecador? Ele lá no arraial, lá nas tendas, fora do tabernáculo, ele reconhecia a sua necessidade de Cristo, de um Salvador. Ele se arrependia, ele levava um sacrifício ao templo e ali ele fazia o sacrifício. O sacerdote apenas amparava o sangue. Na sequência, vou me colocar aqui no lugar do pecador. Eu estou lá na minha casa, reconheço que sou pecador e eu venho à presença de Cristo. Então eu aceito o sacrifício que Jesus fez por mim lá na cruz do Calvário. Então eu avanço, eu sou batizado nas águas e também pelo Espírito Santo. Naquele dia está marcado na ficha batismal, mas também todos os dias. Mais uma vez reconhecendo o sacrifício de Cristo, reconhecendo a necessidade de um batismo, eu avanço e me alimento do pão da vida todos os dias, a Bíblia Sagrada. Essa é a trajetória natural do ser humano. Reconhecer, ser batizado, alimentar diariamente do pão da vida, que é Cristo Jesus, manifestado através da palavra de Deus. Mas para eu entender essa palavra de Deus, eu preciso de um ser superior. Eu preciso da unção do Espírito Santo. Por isso, o candelabro ficava continuamente acesa e exatamente de frente à mesa de pães. Por quê? Porque eu me alimentando do pão, o Espírito Santo me ilumina a entender o que está sendo estudado. E então, com tudo isso, eu entendo que eu tenho que ter uma vida de oração, intercessão, de busca diária. E tudo isso vai fazendo sentido até que eu consiga fazer a vontade de Deus, guardando a lei de Deus da forma como Ele quer. Essa é a trajetória natural do ser humano. A gente costuma dizer que o santuário está dividido em 3 partes: pátio, lugar santo e lugar santíssimo.
E muitas vezes esquecemos de considerar o arraial. E o arraial, no contexto do santuário, ele é tão importante porque é lá que o pecador está. Foi lá que Jesus desceu para nos alcançar. Então, toda vez que a gente pensar no santuário, a gente tem que considerar o arraial, porque foi lá que Deus se materializou em homem para alcançar você e eu, quem sabe, para pegar a nossa mão e nos trazer, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas, irmãos, pensa comigo na trajetória de Cristo. Essa foi a trajetória do ser humano. Mas na trajetória de Cristo é exatamente oposta. Ele deixa o seu trono de glória, manifestado aqui no Shekinah, atrás dos querubins. Ele deixa a sua glória lá no céu. Ele tira as suas vestes de glória. E então tem uma vida de oração. É isso? Tem uma vida de oração aqui nessa terra. Ele se manifesta como luz do mundo. Ele se declara a palavra de Deus, o pão que desceu do céu. Então, ele é batizado no Rio Jordão. Então, ele se oferece como um sacrifício vivo em nosso favor. Perceberam que a trajetória do ser humano é uma e a trajetória de Cristo é outra. Porque Cristo vem ao nosso encontro e que Ele quer que a gente faça a nossa parte, reconhecendo, sendo batizado diariamente pelo Espírito Santo, nos alimentando diariamente do pão da vida, sendo auxiliado pelo Espírito Santo para iluminar nossa mente, tendo a vida de oração e guardando a lei conforme Ele espera, permitindo que Ele escreva a lei no nosso coração. Amém, irmãos? Glória a Deus por essa trajetória que eu e você temos a oportunidade de trilharmos todos os dias. Mas a pergunta que fica é: como é? Como é que tudo isso sendo danificado, quebrantado, como foi que Deus concluiu ou está concluindo esse processo de restauração de todas as coisas, para que então o céu deixe de reter a Jesus e venha nos buscar semana que vem. Porque para hoje, o apelo que Deus faz para nós é o seguinte: Ele deseja restaurar o nosso prazer, quem sabe, de congregar. Existe pandemia, existe virose, de tudo quanto é nome, de tudo quanto é letrinha, H1 não sei quanto, H3 não sei o quê, mas Deus quer hoje, nessa manhã, impactar na minha e na sua mente, restaurar o prazer de congregar. Restaurar o prazer, quem sabe, de se envolver na missão. Esse é o maior desejo de restaurar na nossa vida. Quem sabe, irmãos, o prazer de se entregar ao estudo diário, intencional, de qualidade, à palavra de Deus. O apelo que Deus faz para cada um de nós nessa manhã é: permita que eu restaure esses elementos na sua vida, que com certeza você e eu seremos muito mais felizes. Se você crê, diga amém. Diga assim: Senhor, me ajude a reconhecer a minha necessidade, a reconhecer o teu sacrifício, a ser batizado diariamente, a deleitar no estudo da tua palavra. Por misericórdia, me ilumina com o teu Santo Espírito. Me ajude, ó Deus, e que a tua palavra, a tua lei, esteja escrita não em tábuas de pedra, mas nas tábuas do meu coração. Se esse é o seu desejo, que Deus escreva com letras garrafais no livro da vida, até que de fato ele conclua todas as coisas e a restauração, o que está fazendo na minha e na sua vida, seja completa e para glorificar o nome dele. Os evangelhos nos diz que o que Jesus fez por nós, e a doutrina do santuário nos diz o que Jesus está fazendo por nós. Hoje, Jesus quer restaurar não aspectos somente em sua vida, mas todo o seu ser. Que essa seja uma realidade na minha e na sua vida, para a glória do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor, mais uma vez, agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos concede de explanarmos um pouco daquilo que o Senhor tem ministrado em nossos corações. Que a tua igreja, Pai, possa estar saindo dessa manhã, desse lugar, abastecido com a tua palavra. Deus, é possível que
exista mais perguntas do que resposta nessa manhã. Mas, assim como o Senhor nos chama a razoarmos com o Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a entender aquilo que ainda não entendemos hoje. Purifica o nosso ser, o nosso coração, nos ajude na compreensão de todas as coisas necessárias para a salvação. Que não sejamos rebeldes, ó Deus, nem fazemos resistência à Tua palavra, à Tua voz, mas que nos entreguemos verdadeiramente a Ti e entendamos, ó Pai, a trajetória e que as informações contidas aqui nessa mensagem, elas não fiquem apenas no âmbito intelectual, mas elas sejam interiorizadas na nossa mente. E vejamos a prática de tudo isso. Ajude cada um aqui. Trabalhe, ó Deus. Trabalhe continuamente a restauração de todas as coisas. E nos inclui, Senhor, nesse plano de restauração, a aceitar esse ministério que o Senhor exerce no santuário celestial. Todas essas bênçãos, Pai. Rogamos, Senhor, não porque existe mérito em nós, mas por tudo aquilo que o Senhor fez, o Senhor faz e o Senhor fará em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus possa continuar abençoando ricamente essa igreja em nome de Jesus. Amém.